Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 20 de setembro, nosso texto está em 2 de Samuel, no capítulo de número 16. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e trouxe sobre ele 200 pães com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: Que pretendes com isto? Disse Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: Onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me restaurará a casa de Israel e o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Eis que tudo é teu, tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: Eu me inclino, e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os seus servos do rei Davi. Ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando-o Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue, homem de Belial, e Yahvé te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu Yahvé o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois, se Yahvé lhe disse: Amaldiçoa Davi, quem, pois, diria: Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que descendeu de mim, procura minha morte, quanto mais ainda este filho de Benjamim. Deixai-o que amaldiçoe, porque Yahvé lhe disse: Porventura Yahvé olhará para minha miséria, e Yahvé me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho Davi e os homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, que levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: Viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Uzai: É esta tua beneficência para com o teu amigo? Por que não fostes com o teu amigo? E disse Uzai a Absalão: Não, senão daquele que elegera a Yahvé e a todo este povo e todos os homens de Israel. Dele serei, com ele ficarei. E demais disso, a quem serviria eu? Porventura não serviria diante de teu filho? Como servi diante do pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre nós, entre vós, sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com o teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão às concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel que se aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 9. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios,
que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não vos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus em que vos há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Ezequiel, capítulo de número 23. Veio mais a minha palavra de Yahvé, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Oalá, a mais velha, e Oolibá, sua irmã. E foram minhas e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Oolá, e Jerusalém é Oolibá. E prostituiu-se Oolá, sendo minha, e enamorou-se de seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, prefeitos de magistrados, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos de Assíria, e com todos aqueles de quem se enamorava, com todos os seus ídolos se contaminou. E as suas impudicícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios de sua virgindade e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Portanto, a entreguei na mão de seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamorara. Estes descobriram a sua vergonha, levaram os seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram na espada e foi afamada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isso, sua irmã, Oolibá, corrompeu o seu amor mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Assíria, dos prefeitos e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalo, todos jovens de cobiçar, e eis que se tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo, e aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintadas de vermelho, com os lombos cingidos e com tingidas tiaras largas na cabeça, todos com a aparência de capitães, semelhante aos filhos da Babilônia em Caldeia, terra de seu nascimento. E se enamorou deles, vendo-os com seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudicícias, e ela os contaminou com eles.
Então apartou-se deles a alma dela. Assim pôs a descoberto suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já se tinha apartado minha alma de sua irmã. Ela, todavia, multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da mocidade em que se prostituíra na terra do Egito, e enamorou-se de seus amantes, cujos membros são como membros de jumento, e cujo fluxo é como o fluxo de cavalos. Assim trouxeste à memória a apostasia da sua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Olibá, assim diz o Senhor Yahvé: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda parte em redor, os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecode, e de Soa e de Coa, e todos os filhos da Assíria com eles, jovens de cobiçar, prefeitos e magistrados todos eles, capitães e homens afamados, todos eles montados a cavalo, virão contra ti com carros, carretas e rodas e com ajuntamento do povo, e se porão contra ti em redor com rodelas e escudos e capacetes. E porei diante deles o juízo, julgar-te-ão segundo os seus juízos, e porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. O nariz e as orelhas te tirarão, e o que te ficar de resto cairá a espada. Teus filhos e tuas filhas te tornarão, e eles te tomarão, e que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão as tuas vestes e tomarão as joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua malignidade e a tua corrupção da terra do Egito, e não levantarás os olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito, porque assim diz o Senhor Yahvé: eis que eu te entreguei na mão dos que aborreces, na mão daqueles de que se tinha apartado a tua alma, e te tratarão com ódio e levarão todo o teu trabalho e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição e a tua malignidade e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão porque te prostituíste após os gentios e te contaminaste com os seus ídolos. No caminho de tua irmã andaste, por isso entregarei o teu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Yahvé: beberás o copo de tua irmã fundo e largo, servirás de riso e escárnio. Ele leva muito, de embriaguez e de dor te encherás. O copo de tua irmã Samaria é como um de espanto e de assolação. Bebê-lo-ás, pois, esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus peitos arrancarás, porque eu o anunciei, diz o Senhor Yahvé. Portanto, assim diz o Senhor Yahvé: como te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua malignidade e as tuas devassidões. E disse-me Yahvé: filho do homem, julgarias a Oolá e a Oolibá? Mostra-lhes, pois, as tuas abominações, porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos. Com os seus ídolos adulteraram, e até os filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo para os consumirem. E ainda isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia, e profanaram os meus sábados. Portanto, havendo sacrificado os seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem, e eis que assim fizeram no meio da minha casa. E eis que mais mandaram vir uns homens de longe, foram-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram por amor deles te lavaste. E por amor deles te lavaste, coloriste os teus olhos e te ornaste de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu óleo. Havia com ela a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas suas mãos e coroas de esplendor na sua cabeça. Então disse eu à envelhecida em adultérios: agora deveras se contaminarão com ela e ela com eles. E entraram a ela como quem entra a uma prostituta. Assim entraram a Oolibá e a Oolá, mulheres infames, e de maneira que homens justos a julgarão, como se julgam as adúlteras e como se julgam as que derramam sangue, porque adultérios são e sangue há em suas mãos.
adúlteras são, e sangue há em suas mãos. Porque assim diz o Senhor Yahvé: farei subir contra elas uma congregação, e as entregarei ao desterro e ao roubo, e a congregação as apedrejará com pedras, e as acutilará com as suas espadas. Os seus filhos e filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a infâmia da terra, para que se escarmentem todas as mulheres, e não façam conforme a vossa infâmia. E a vossa infâmia carregareis sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Yahvé. Amém? Vimos os nossos textos então no dia de hoje, em 2 de Samuel, que Davi não fica preocupado com o que Simei está falando. Ele está andando, está seguindo o seu caminho, e tem ali, né, um descendente de Saul, Simei, proferindo, né, maldições sobre a vida dele. Até o seu servo diz: deixe-me que eu o mate, e ele fala: não, deixa ele falar o que ele tiver que falar, né? Deus é o juiz. Então a gente precisa entender que quando nós temos uma caminhada, uma jornada, um propósito, nós não devemos ficar dando ouvidos para aquilo que as pessoas estão falando, nem perder tempo querendo fazer juízo ou justiça com as nossas mãos, com o nosso próprio entendimento. Deixe que aquela pessoa fale, porque o Senhor é que é juiz sobre todas as coisas. Então, não adianta, né? Tem uma frase que eu sempre ouço, que não adianta você ficar abatido por causa da crítica, não adianta você ficar se vangloriando por causa dos elogios. Quem dá a nota de tudo aquilo que fazemos é Deus, então é para Ele que nós prestamos conta. E em 2 aos Coríntios, no capítulo 9, Paulo fala, né, que faz as orações com saudades. Nós entendemos que quando a gente ora por alguém, a gente toma afeição por aquela pessoa. Muitas vezes estamos intercedendo por pessoas que nem conhecemos pessoalmente, mas no nosso coração existe uma afeição por aquela pessoa, porque orar gera um vínculo. Agora, quando nós oramos pelas pessoas que nos ofenderam, que nos magoaram, que nos entristeceram, essas pessoas, se elas estiverem constantemente em nossas orações, o que Deus vai fazer é tirar de nós o peso da amargura, né, da tristeza que a gente tem em relação àquela vida, e o ganho é muito mais nosso do que da outra pessoa. Então, quando nós intercedemos por aquelas pessoas que nos machucaram, provavelmente quem ganha com isso somos nós mesmos, porque o Senhor vai tirando o peso, né, daquelas circunstâncias, daquela situação. Nós vamos entendendo que no fundo mesmo aquela pessoa precisa do Senhor, e que cada um só pode oferecer aquilo que tem dentro de si mesmo. Então, se aquela pessoa te ofereceu o mal, é porque ela ainda nem encontrou a fonte da bondade, né? E que nós possamos orar para que um dia essas pessoas se encontrem com Jesus, e que essa fonte que jorra de bondade, de paz, de alegria, possa jorrar dentro deles também, né? Porque o Senhor não faz diferença, viu? Ele morreu por todos, não escolheu meia dúzia, não. Não tem os queridinhos. Jesus foi à cruz por toda a humanidade, por todo ser humano que vive, seja ele bom ou ruim. A cruz está lá à disposição. Quem quiser caminhar de encontro vai receber os mesmos benefícios, né? A vida eterna, a salvação, o perdão dos pecados, a remissão, está tudo lá à disposição. Então, se a gente orar pelas pessoas que precisam de Jesus, que foram aquelas que nos causaram mal, com certeza nós estaremos mais aliviados por isso. E Ezequiel, no capítulo 23, o que Deus deixa muito claro, né, usando essa figura de linguagem, toda, né, esse texto falando como se fossem mulheres, mas na verdade são as duas cidades, né, Judá e Jerusalém, que deixam de seguir os mandamentos do Senhor e passam a se corromper com outros ídolos, com outros deuses. Então, a idolatria, ela é como a prostituição.
Tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus é como se nós estivéssemos nos prostituindo. Quem deve ocupar o nosso coração, a figura central da nossa vida, precisa ser o Senhor Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, porque toda vez que nós amamos ou nos dedicamos ou nos entregamos à idolatria, nós estamos nos prostituindo espiritualmente. Isso é muito grave, muito sério, que o Senhor nos livre desse engano, desse pecado, dessa maldição, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel e justo, nós te louvamos e bendizemos pelo teu amor e pela tua muito grande misericórdia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós pedimos a ti, permita-nos, ó Deus, levar a nossa vida de maneira que entreguemos tudo ao Senhor, entreguemos todo o nosso caminho a ti, sem nos preocuparmos, ó Deus, com o que as pessoas falam a nosso respeito e que nós não desviemos a nossa rota, o nosso propósito, a nossa jornada por causa daquilo que é dito. Que o Senhor tome em conta todas as palavras, que o Senhor julgue pela tua soberania e perfeição todas as coisas e que nós possamos aprender, Pai, a abençoar, aprender a interceder, aprender a orar por aquelas pessoas que nos trouxeram algum dano emocional, físico ou espiritual, de maneira que nós tenhamos mais espaço para amar, para perdoar dentro dos nossos corações, do que o espaço para amargura, para tristeza, porque sabemos que estas coisas não nos levam à tua presença. E em nome de Jesus, Pai, livra-nos definitivamente de todo engano, para que nós não sejamos idólatras do que quer que seja. Ainda que não sejam outros deuses, mas deuses deste mundo, como o dinheiro, como a luxúria, a soberba ou todas as outras coisas que nós temos visto corromper a essa geração, que nós possamos estar livres destas coisas. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.